Muitos brasileiros, eles sofrem com os sintomas do refluxo, que é o retorno involuntário e repetitivo do conteúdo do nosso estômago para o esôfago. Além de queimação, azia, o refluxo também pode apresentar tosse seca como sintomas. Então, a gente vai receber agora no nosso estúdio o médico Moreira Filho para falar sobre esse assunto. Bom dia, doutor Moreira. Seja muito bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Esse é um assunto que a gente gosta sempre de trazer essa informação, porque refluxo afeta muitas pessoas, sofrem com esses sintomas, inclusive essa apresentadora aqui que vos fala tem refluxo, inclusive. Quando eu comentei aqui, eu digo, gente, meu Deus, um refluxo. Olha, vamos falar sobre esse assunto, porque esse assunto realmente é um assunto que interessa. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos os telespectadores. Com certeza é um tema de muita relevância, até pela frequência, né? A DRGE, doença do refluxo, atinge em torno de 15% da população brasileira. Os sintomas são variados, como você falou. Queimação, né? Azia. Então, a gente pode dividir em sintomas típicos, que são aqueles que atingem o esôfago, que os principais são a pirose ou azia, que é aquela queimação subindo, e a regurgitação, que é quando você sente que o alimento volta após a alimentação. A gente tem, inclusive, aí as informações desses sintomas mais detalhados para que você que esteja em casa consiga identificar. Azia, queimação, que se origina na boca do estômago, mas que pode atingir a garganta. Dor torácica intensa, que pode até ser confundida como uma dor de um infarto, né, do miocárdio. Exatamente. Aí já é um sintoma atípico esofagiano, a dor torácica não cardíaca, que a principal causa realmente é o refluxo gastroesofágico, e muitas vezes a pessoa procura um cardiologista e faz todo tipo de exame pensando que é uma doença coronariana e na realidade não é. E além disso também tem os sintomas extraesofágicos, aqueles que atingem a questão da região da faringe, da laringe e até de ouvido interno. E aí sim, pode ter a tosse seca que você falou, né? Está cometida. A tosse, o pigarro, aquela coisa apertando na garganta, que é o globus faríngeo, entre outras, até falta de ar, dispneia. Olha aí, doenças pulmonares de repetição, como pneumonias, bronquites e asma. Raramente. Mas não quer dizer que a pessoa precisa ter tudo isso junto. Eu, por exemplo, só tenho tosse seca, eu não tenho azia, não tenho queimação. Exatamente. É uma doença com sintomatologia multivariada. A pessoa pode ter os sintomas típicos, ou atípicos apenas, ou ambos. E por que a pessoa tem refluxo, doutor Moreira? Veja bem, existe uma região chamada esfíncter esofagiano inferior, que é tipo, digamos assim, um músculo que separa o esôfago do estômago. Pode ocorrer duas coisas. Ou ele tem uma pressão muito baixa, a chamada hipotonia, o que não vai segurar o alimento após a refeição, ou então ele pode ter uma descoordenação, ele fica abrindo de maneira desordenada, o que facilita o retorno, porque ele só é para abrir quando passa o alimento e depois fecha. Se ele fica abrindo e fechando frequentemente, vai ocorrer então o refluxo gastroesofágico. Bom, e se fala muito em alimentos que provocam o refluxo, por exemplo, pimenta, para mim é um veneno. Coloca os alimentos aí, por favor. Aí a gente fica, meu Deus, o que é que eu vou comer? Bebida alcoólica provoca, causa refluxo, café, extrato de tomate, pimenta, temperos muito fortes. Tem mais, refrigerantes ou demais líquidos gaseificados, chocolate, alimentos gordurosos como frituras e lanches rápidos. Enfim, para comer só verdura e fruta. Aí está um perfeito resumo, né? Que esses alimentos que você colocou aí, eles vão justamente ter esse efeito de diminuir a pressão do esfíncter ou então provocar a sua abertura de maneira frequente. E realmente são estes os principais alimentos que você citou, né? Não é também preciso proibir a ingestão, né? Mas o fazer de forma moderada ou menos frequente. Agora, fundamental também é chamar a atenção que realmente a DRGE, o refluxo gastroesofágico, ele tem muito a ver com a atividade mesmo social, o fato de você comer muito e pessoa que está acima do peso, o paciente obeso, frequentemente vai ter refluxo gastroesofágico, até pelo aumento da pressão abdominal. Então, é fundamental também controlar o peso corporal. Bom, frutas cítricas devem ser evitadas para quem tem refluxo? Sim, eu também incluiria naquela relação Limão, de consumo, sim, de forma moderada. Laranja, tangerina. Frutas cítricas em geral. E hoje muita gente toma, logo que acorda, um copo d'água com algumas gotinhas de limão.
Isso faz bem para quem tem refluxo? Não. Isso aí realmente é um mito, é uma coisa de internet que popularizou. Vejo muito no meu consultório essa informação. Doutor, toma um suco, uma água com limão de manhã cedo. É bom? Não é bom. Se você já tem refluxo, por que você vai ingerir algo cítrico logo pela manhã em jejum? Mas quem não tem problema. Não tem problema, também não é nada comprovado pela ciência que isso traz benefício. Mas água é bom e limão também faz bem, água né? é bom. Assim, água com limão Mal não deve em jejum fazer. também. Eu não estou tendo nada comprovado. E refluxo tem cura? Sim, tem cura. Como eu falei, você vai ter que ter uma modificação no seu estilo de vida, modificar um pouco os seus hábitos alimentares. Se tiver acima do peso, é fundamental controlar o peso corporal, reduzir o IMC. Não foi falado aí, mas cigarro também não combina, né? Cigarro não combina com nada. Inclusive, piora muito o refluxo, a nicotina, tá? E assim, aí tem as medicações que são usadas, né? As medicações chamadas antissecretoras que vão reduzir a acidez, a produção de ácido pelo estômago, né? Aliviando o sintoma. E, em alguns casos selecionados, também a possibilidade de cirurgia para refluxo por laparoscopia. Ok, então. Muito obrigada, doutor Moreira, pelas informações. Espero que você que está aí nos assistindo também tenha gostado dessa entrevista, porque é uma entrevista muito esclarecedora. Enfim, para evitar o refluxo também deve melhorar a questão da alimentação, Com né? certeza. Evitar a obesidade, cigarro, alimentação saudável, atividade física. Sempre. Olha, doutor Moreira, todo médico que senta aqui diz sempre essa receitinha aí, viu? Bom, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição sempre. Obrigada, viu, doutor Moreira? Um bom dia para o senhor. Obrigada. Bom dia.